Vou falar, presidente, primeiro boa tarde, cumprimentar a todos, inclusive aqueles que estão na galeria. Essa matéria é uma matéria que eu diria que não é fácil de discutir por conta das linhas de pensamento, da divergência que há. É um problema grave para a cidade de São Paulo. Mas entendo também que o pior é não tê-lo, o pior é não resolver. Seria pior ainda, vereador Carlos Alberto Bezerra. Então, não é fácil esse assunto, porque aqui já foi discutida a questão da placa vermelha, que tem que deixar claro e registrado aqui. Para um setor dos moto-app, ela é importante, para outros não. Tem aqueles que não querem a placa vermelha, e tem aqueles, talvez um número menor, que entende que tem que ter a placa vermelha, que é um direito deles. E na minha opinião e concepção, a placa vermelha serve para disciplinar, serve para mostrar, serve inclusive para dizer que há aquele segmento e que aquele segmento é considerado, só o fato de ter a placa vermelha vai ter algumas exigências, é importante ter as exigências, mas também vai te qualificar. Tem que deixar claro isso, vai te qualificar também, cada operador, em função de ter o veículo lá registrado, com ofício pelo DTP, com autorização pelo Detran, que não é burocracia nenhuma, porque falaram, olha, é uma burocracia muito grande. Eu fui fazer um levantamento, vereador Gilberto Nascimento, sobre essa burocracia, que dizem, se você tiver com a documentação em ordem, se você tem multa, tem que pagar, é claro. O ofício do DTP, a documentação em ordem, para você receber autorização para emplacar a placa vermelha, vai no máximo entre 3 e 4 dias. E qual que é o custo disso? R$510. Esse custo vai ser arcado por quem? Pelas plataformas. É o que está no projeto, pela plataforma. Então o problema da placa vermelha, que é importante, inclusive para qualificar os trabalhadores, os operadores, eu diria que não é o problema maior. Não, na minha concepção não é o problema maior. Eu encontrei aqui um problema lá na inicial, no outro projeto, no projeto original que foi enviado. O artigo 12, no seu artigo 12, os parágrafos seguintes, que dizia o seguinte, versava da seguinte forma: o infrator que cometer uma irregularidade gravíssima no período de 12 meses será altamente excluído, automaticamente, melhor dizendo, excluído. Eu pedi a supressão. Foi acolhida a supressão entre aspas. Por quê, vereador Isaac? Porque ela veio da mesma forma em nova redação. Aí não dá, né? Dialoguei com o relator, vereador Paulo Frange, também com o líder do governo, nós precisamos fazer a supressão desse, porque ele continua da mesma forma, punitivo da mesma forma. Ah, mas tem dolo eventual, tem doloso, mas então vamos lá ver, olha, os dolos estão permanecendo, continua da mesma forma. O dolo seria com consciência voluntária, ou seja, é um dolo, ele está cometendo dolo, então tem que excluir. Na minha concepção, tem que sair o artigo completo. É a condição, eu acho que é a condição de votar. É a condição de votar. Tem que sair todo o artigo suprimido. Não, vai votar. Para a gente votar, tem que votar com a consciência também, vereador. Vereador Isaac Félix. Então, não vejo problema nenhum de fazer a supressão. Não vai trazer nenhum prejuízo. As áreas de restrição, que também foi dita, restrição na área, né, na área nobre da cidade, ou no quadrilátero que envolve Salim Maluf, Marginal Tietê, Marginal Pinheiros e aí por diante. E também no eixo de transporte público, que não tem nenhum prejuízo. Eu acho que é justo, é até justo, porque de qualquer forma isso vai ser uma competição diretamente com o transporte público sobre pneus. Talvez não sobre trilhos, talvez não, mas sobre pneus, não adianta, que vai ser uma concorrência. E isso é inevitável, essa concorrência vai haver, não tem como. E garantir segurança total ao passageiro, isso também é algo que eu diria que é impossível, porque quando você está
pilotando uma moto na cidade de São Paulo, ainda que você esteja sozinho de qualquer forma, com o trânsito da forma que está na cidade, jamais você faz todo o esforço possível para evitar um acidente, mas uma hora ou outra vai acontecer. E quando você está transportando com um passageiro, a vulnerabilidade é ainda maior. Outro item que nós recomendamos e foi acolhido: o passageiro, obrigatoriamente terá que ter acima de 18 anos, que é um fator importante. Mas o que me preocupa, continuo aqui dizendo, é o artigo 12. Esse artigo 12, da forma que está, eu acho que não tem condições de votar. Tá certo? Eu quero falar também aqui, ainda sobre a mobilidade, que isso interfere diretamente na mobilidade. Nas regiões mais distantes do centro, cidade Tiradentes, tem muita gente aqui que vai para a cidade Tiradentes, vai para Guaianazes, vai para Itaim, vai para São Mateus. Como é que você vai colocar um veículo para transportar de qualquer forma, sem a segurança devida? Você vai votar de forma consciente, não é melhor você disciplinar e garantir pelo menos uma segurança básica, que eu sei que é difícil, mas ao menos o mínimo. Então tem que pensar sobre esse assunto. E antes de finalizar, ainda restam aqui 3 minutos, tem muita coisa ainda para falar, quero falar de outro problema grave que está havendo na cidade de São Paulo, que diz diretamente ao DREI, Diretoria Regional de Educação, isso da cidade de São Paulo, são 13, mas a que está sendo mais afetada, segundo as informações que recebi no dia de hoje. Hoje eu recebi uma comissão no meu escritório lá em Guaianazes, com alguns pais e mães de crianças, que levaram cerca de 800 assinaturas, questionando justamente o que foi decidido agora pelo diretor da DREI de Guaianazes, o senhor Fernando, junto com a Simone, que é a responsável, que coordena aonde deve ser transportada as crianças ou não. E segundo as informações, isso das mães e também de operadores, vereador Isaac, que foi suprimido a cláusula de barreiras. Mas como é que você vai suprimir a cláusula de barreira com base em sinalização de trânsito? Isso é impossível. Como é que você vai fazer isso? Cláusula de barreira não é assim que você vai suprimir. Então, qual que foi a justificativa lá? Que informaram para as mães: olha, a subprefeitura de Guaianazes foi lá, refez a sinalização de solo de vários pontos da região de Cidade Tiradentes, onde lá representam cerca de 25 escolas, daquela DREI, 25 escolas, cerca de entre 7 e 8 mil alunos que estão sendo excluídos do sistema de transporte, do TEG, do transporte escolar gratuito. Está sendo excluído. É uma medida que eu diria, uma medida unilateral, vereador Isaac. Mas discutiram com quem? Houve audiência pública? Vieram numa comissão? Chamaram os pais e mães de aluno para discutir? Não. Simplesmente a Diretoria Regional de Educação está oprimindo, mais grave ainda, oprimindo os pais e as mães para poder assinar a desistência. Isso, o problema, vereador Isaac, chamar na Comissão de Educação, na Comissão de Trânsito também, problema, há tempo ainda para tudo isso? Por hora tem o baixo assinado. 800 assinaturas de pais e mães. Essas assinaturas, inclusive, estão comigo. Isso foi no dia de hoje. No dia de hoje. Isso é inaceitável, isso é uma brutalidade, isso é um desrespeito. Dizer que as crianças vão ficar sem transporte porque foi superado a cláusula de barreira é inaceitável. Então, e para mim poder finalizar, meu tempo está chegando ao fim. Voltando para a matéria de hoje. Da forma que está, sem as correção devida, é muito difícil. Em que pese já ter havido várias reivindicações da bancada do Partido dos Trabalhadores que foram incluído. Foi incluído o projeto, não foi protocolado ainda. Dá para fazer todos os ajustes necessários para que a matéria melhore, para poder ser votada no dia de hoje. Então eu faço aqui esse apelo. Faço aqui esse apelo ao presidente, ao líder do governo,
ao relator, vereador Paulo Franchi, que faça as correções devidas, as sugestões que foram apresentadas pela bancada dos partidos de esquerda e de direita, inclusive também, que sejam acolhidas na matéria, aí sim fica fácil para votar. Então, por hora, presidente. Obrigado, vereador. A minha votação ainda está pendente, porque eu preciso que, no mínimo, haja esse entendimento por parte do governo. Obrigado. Muita coerência na sua fala, vereador Cenival. Muito obrigado.